Pablo Latanás, do lado de programação orientada a aspectos, indo além dos limites da programação orientada a objetos. Você tem 20 minutos para expor e defender isso. Boa noite. Meu tema é programação orientada a aspectos, indo além dos limites da orientação a objetos, da programação orientada a objetos. O orientador, professor Paulo Castro. Introdução. Com o desenvolvimento de novas técnicas de programação, há necessidade de aprimorar os contextos que já existem, ou seja, em algumas situações, na programação orientada a objeto em específico, ela não consegue tratar de forma clara e específica, ou seja, há necessidade de uma implementação de ferramentas técnicas de programação que possam auxiliar a programação orientada a objeto à obtenção do resultado esperado. Aí surge a programação orientada a aspectos. Criação. A programação orientada a aspectos foi desenvolvida no ano de 1997 em Palo Alto, nos laboratórios da Xerox, onde o objetivo era construir uma abordagem que fosse em conjunto, não necessariamente baseado em uma única estrutura, mas que pudesse tratar linguagens específicas orientadas ao objeto na estruturação das características sistêmicas, ou seja, também chamadas de ortogonais ou transversais. O que são interesses transversais? Cross-cutting concerns. Para exemplificar, eu fiz um diagrama que está descrito na página 36. Ele é baseado em um dos exemplos mais conhecidos para a representação de orientação a aspectos. Para exemplificar, existem duas classes concretas para representar a figura, que seria ponto e linha. Toda linha ela tem um ponto inicial e um ponto final. Toda vez que eu faço uma atualização de uma, eu tenho que atualizar a outra. Por exemplo, se eu atualizo o ponto determinado X, eu tenho que atualizar a linha e a posição Y. O que é? Suponha-se que o concerne, ou seja, o interesse é notificar o programa sempre que uma figura se mova, fazendo com que haja uma notificação por parte de todos os métodos que movem a figura. Ou seja, toda vez que a figura movimentar dentro da estrutura principal, eu tenho que indicar isso dentro do código. Na PO, na programação orientada a objeto, de forma clara, isso geraria código entrelaçado, ou seja, seria necessário criar vários métodos dentro da classe para você conseguir associar o evento da figura, caso o método atualize a figura. Demonstração da vida real. Consideremos um exemplo de uma empresa consolidada e responsável por vendas de automóveis e imóveis, ou seja, carros, motos, casas, apartamentos e terrenos. Nesse caso, eu dividi em duas classes genéricas, automóveis e imóveis e residências, como mostra a hierarquia da orientação ao objeto. Até aqui, tudo programação orientada ao objeto, ou seja, a definição das classes genéricas, ou seja, as classes mães e as subclasses, carro, moto, casa e apartamento. Cada uma com seus atributos, seus métodos particulares entre si.
e concorrentes, né? Porque você não, para você conseguir associar automóvel com residência, seria assim, algo meio abstrato, para você conseguir associar os dois. Na vida real, as interfaces específicas para cada objeto de domínio, ou seja, para mim conseguir associar automóveis e residências, eu preciso criar conjuntos que definem ambas características que existem entre os dois, ou seja, conforto, produto comercializado e revenda. Conforto seria o espaço interno, a qualidade do material, produto comercializado seria o preço, né, o preço de custo, o preço de venda. Revendas seriam as imobiliárias, as garagens, as lojas, né? E, enfim, surgem os interesses transversais, que nada mais são do que métodos de classes concorrentes que compõem, que seguem a mesma direção, ou seja, o quesito de qualidade, o quesito de bens comercializados e unidades de comercialização. Componente versus aspecto. Um componente pode ser varrido e encapsulado em um procedimento generalizado. Ou seja, dentro do código você pode utilizar ele diretamente na classe mãe, você pode instanciar ele pode ser varrido, né, num procedimento generalizado. O aspecto não. Ele não pode ser encapsulado dessa forma, como um todo. O aspecto nada mais é do que uma decomposição funcional, ou seja, uma decomposição da classe, do objeto, do componente. Ele vai fazer com que haja um chamado de determinados métodos ou atributos ou funções dentro da classe principal. Aqui é a relação entre a POA e a POO. Como eu havia comentado no início, na POA eu consigo encapsular, eu consigo modularizar todo o código em um determinado espaço do meu programa. Na PO não, eu preciso gerar métodos e mais métodos para mim conseguir um resultado determinado, um resultado esperado. Isso gera o chamado code frame, né? Que é o código entrelaçado. Agora eu vou falar um pouco sobre o funcionamento da orientação aspecto. O primeiro passo é a combinação aspectual, ou seja, a combinação aspectual consiste em um processo que vai combinar os elementos escritos em linguagem de componentes para a linguagem de aspectos. Ou seja, a programação orientada a aspectos não existe se não houver uma associação com a programação orientada a objeto. Ela é um complemento, ou seja, ela vai ajudar a resolver problemas que a programação orientada a objeto não consegue chegar lá. Aqui no diagrama é bem simples. Os programas escritos em linguagem de componentes, a linguagem de aspecto, os programas escritos em aspecto, o combinador aspectual e a saída do código, gerando-se um código mais limpo e bem definido. Os aspectos, ou aspectos, são criados em grande parte da mesma maneira como as classes, e permitem um encapsulamento completo do código relacionado ao interesse em particular. Ou seja, você não vai encapsular o aspecto, você vai encapsular o interesse de uma determinada classe. A Intertype Declaration, como funciona na programação orientada a objeto, aqui eu tenho um aspecto, table aspect, que vai atualizar para mim uma tabela de dados. Os join points. Join points são pontos de junção, ou seja, são elementos da semântica
que suportam os próprios joint points como pontos na execução do programa. Ou seja, um joint point ele não precisa ser declarado, mas é o que de fato vai acontecer, vai ser executado em determinada chamada do programa. Um point cut, ou ponto de corte. O ponto de corte é onde você vai definir onde vai ocorrer essa chamada do join point. Join point, point cut, né, quando a gente fala ponto de junção, quer dizer ponto de junção entre a programação orientada a aspecto, ou seja, o aspecto em si, e o componente, a programação orientada ao objeto. A mesma coisa no point cut, que é um ponto de corte, ou seja, o programa está sendo compilado em programação orientada ao objeto, ou seja, está rodando um componente. Ele vai chegar em um ponto que eu vou ter que determinar no ponto da chamada, e ele vai pular, ele vai completar com uma programação orientada a aspecto. O advice é quando isso vai acontecer. Existem 5 tipos de advice: after running, after from, before e around. Ou seja, depois do retorno, depois do laço, antes e por volta. No caso, eu usei o exemplo before, ou seja, ele vai ser executado depois da chamada do método. No caso, eu tenho um público string.update. No update, depois que eu fizer isso, ele vai pedir, ele vai pegar o parâmetro, certo? E depois disso, before, antes dele pegar antes dele atualizar o parâmetro, ele vai dar um update table a partir do parâmetro passado. E o if? O if não pode ser confundido com o combinador aspectual. O if ele tem a tarefa de integração dos cross-cutting concerns, ou seja, dos interesses transversais, com o método principal da aplicação. Ou seja, ele vai varrer a programação orientada a aspecto e ele vai combinar, né, vai tecer, né, é tecer em inglês, em tempo de compilação, em tempo de link, em tempo de leitura e em tempo de execução dentro da aplicação. Aplicações. Em relação a aplicações da POA, a gente pode usar um evento no login, né, no profile, criação de registro, criação de perfis, rastreamento, né, tracing, gestão de sessões, inicialização de sessões, execução de sessão e expiração de sessão, e manutenção de segurança. Eu vou mostrar um exemplo prático para a demonstração, com rastreamento de entrada e saída. A programação orientada a aspecto, ela se baseia na programação orientada a objeto. Então, você vai programar como se estivesse programando orientado a objeto, criando a classe pessoa, uma classe simples, básica, mais genérica possível, métodos set e get. E aqui o segredo, né, que é o aspecto. A criação do aspecto é simples, como eu falei. Você tem a intertype declaration, que é o public aspect tracing. O point cut seria o ponto de corte, ou seja, o ponto onde ele vai entrar quando for acionado. Esse point cut pode ser feita uma analogia entre o construtor de uma classe e, no caso aqui, seria tipo um construtor do aspecto, dependendo da associação. Você tem um método
trace entrada, né, que eu declarei no point cut, a chamada do método. Essa chamada, esse call, ele vai verificar no código principal a hora que vai executar essa chamada desse método, perso.setName, ou seja, na hora que vai setar o nome, na hora que vai dar entrada no sistema. Eu vou dar o after, ou seja, depois que eu fizer a entrada, ele vai me dar uma mensagem mostrando o join point. O join point ele pode ser oculto, né, ocultado, você não tem, ele não é declarado. Na hora de execução você pode dar um this is join point, ponto to string, e você referencia onde está localizado o seu join point, onde está executando o join point. O point cut, trace de saída, ele vai ser executado antes que eu der uma chamada de getName da classe person, da classe pessoa. E ele vai executar a mensagem de join point. A classe main, se vocês repararem, quando você cria um advice no Eclipse, ele representa essas setinhas, que vai ser antes ou depois, né? Sempre referenciando no código principal, que vai ser onde vai ser executado de fato na hora da compilação, na hora da execução do sistema, do programa. Aqui ele fez a execução, né? Ele deu um after, retornou a saída, né? Fez um join point depois da entrada e retornou o nome como o get, o chamado get da classe person foi ativado em execução e demonstra o join point. E considerações finais. Apesar de ser um paradigma de programação muito pouco disseminado, apesar de não ser, né, consiste em várias funcionalidades, ou seja, várias utilidades dentro da programação orientada a objetos. Ou seja, ele consegue suprimir necessidades que somente a PO em si ela não consegue tratar. Com o desenvolvimento de aplicações mais complexas, até mesmo simples, a POA consegue modularizar o código, tornando limpo e de fácil reutilização e manutenção. Por fim, né? Modularização, a POA desempenha um papel fundamental para a elaboração de um projeto limpo e bem definido, contendo todos os requisitos. Mostrar a chamada.